Relatório final do julgamento federal de Charles Combs Didi, 18º dia, data 6 de junho de 2025. A única testemunha a depor hoje é a testemunha anônima Jane, usando ali o seu pseudônimo. O depoimento de Jane está desmontando o teatro do poder de Charles Combs. Jane então dá continuidade ao seu depoimento. Ela relata ali uma pulseira do amor, símbolo de controle e de quebra de paradigma. Jane relata que pouco antes de mais uma noite ali de freak offs, Combe deu uma pulseira com a palavra escrita amor, mas após um comentário cruel dele, ela retirou a joia, atirou-a contra a parede e a deixou na casa. Chorando pelas ruas sozinha, ela saiu, sem destino certo. Mais tarde, uma foto mostrada ao júri revelou Jane com a pulseira no pulso, dentro de um jatinho particular ao lado de Sherlock Holmes, um retrato do ciclo abusivo de controle, dor e retorno. Ela também relata ali o contrato do amor e dependência financeira. Ela já falou isso no depoimento anterior, mas agora ela vai enfatizar. Após aquela viagem, de Turks Caicos, Combe sugeriu a ela ali um contrato, e ela vai receber nesse contrato $10.000 e o aluguel integral pago desde a que seguisse ali participando das noites no hotel. Então ela relata ali que no contrato tinha especificado isso, que ela deveria participar das freak off, coisa que ela não falou no dia anterior. E lá também descrevia que ela ia se envolver com outros homens usando fantasias, drogas e registros audiovisuais, ou seja, hoje ela relatou tudo isso com mais detalhes. Ela relata que não queria mais desempenhar aquele papel na vida. Sinto que a minha única razão pela qual você me paga é por eu estar ali dependendo de você. Então ela deixa bem claro isso. As noites no hotel. Sexo com obrigação de performática, ou seja, ela tinha que ter uma performance ali durante os atos, né? Jane descreve os encontros como um trabalho sexual disfarçado de relacionamento. Ele organizava os presentes, geralmente acompanhantes masculinos como atores pornô, e se apresentavam sob o comando visual e emocional dele. Luz vermelha, lençol especial, óleo de bebê em grande quantidade, salto lingerie, poses específicas e exigida as poses. Era só eu, mais ninguém. Basicamente, era um trabalho do começo até o fim da noite. Ou seja, o Combs, ele basicamente elaborava um trabalho para ela e gravava tudo, né? E depois ele assistia. É isso que ela relata. Jane relata também vídeos, zombaria e a reação do júri ao ver tudo. Combs gravava os encontros em vídeos sem o consentimento formal. O júri foi exposto a 15 imagens explícitas e trechos de vídeos onde Jane implorava pelo uso dos preservativos. Em resposta, Combs dava risada e ignorava, e dizia na sequência: "Faz do jeito que eu gosto." As reações do júri foram visivelmente tensas e emocionais. Frases marcantes e bastidores da submissão. Após uma sessão dolorosa, Jane enviou mensagem a um dos acompanhantes: "Desculpe, eu não sou um robô. Sou só cansaço, dor, fome e tristeza." Ele também relatou: "Eu me preparei para o que sabia que viria, mas nada me preparava para a verdade." Então, ele relata isso, à pessoa que foi contratada pelo Combs. Depois tem drogas, fuga e autoanulação. As sessões envolviam êxtase, cetamina, cocaína, maconha e Xanax. Jane explicou que quando tentava se manter sóbria, a dor se tornava insuportável. Então, administravam ali as drogas. A fantasia desaparecia e tudo era muito real e nojento. Ela relata também efeitos físicos e médicos, infecção urinária constante, dores crônicas no ombro e na coluna, infecções fúngicas frequentes, remoção de piercings do mamilo imposta por Combs, depois forçada a recolocar. Então, tinha tudo uma sequência que ela não deveria fazer, e as que aconteciam naturalmente após ali as relações
íntimas com outros homens além de Combs. Jane relata que no seu aniversário ela participou de mais uma noite sexual com Combs e agora a participação de 3 homens. No dia seguinte, viu nas redes sociais que ele havia levado outra mulher para uma viagem romântica. Foi como assistir o meu próprio aniversário, só que para uma outra pessoa. Após isso, ela pressionou a viajar para Miami para compensar tudo isso que ela sofreu, mas tudo se repetiu novamente. Então, quando ela fala que tudo se repetiu novamente, é que eles fizeram outro freak off. E ela acabou ali na mesma situação que antes, né? Não adiantou nada. Notas, bilhetes e clamor por sair daquilo, né? O júri teve acesso a textos pessoais em que Jane escrevia algumas frases. Não quero mais ser usada. Você cruzou os limites. Quero sair da roda do hamster. Cansei de ser uma marionete de luxo. Então, o júri teve acesso aí a essas frases escritas por Jane em textos enviadas a Combs. Então, depois disso, teve uma conclusão aí, né, do teatro e do controle que vem ali aos poucos se desmontando, né, do caso do Combs. O depoimento de Jane não expõe apenas violência física ou coerção sexual. Também mostra ali uma estrutura de poder emocional que é sustentada por dinheiro, droga, promessa e medo. Sean Combs não era apenas seu parceiro, era o diretor de um espetáculo íntimo, no qual ela foi atriz forçada, manipulada e depois apagada e descartada da vida dele. Ela relata que durante anos ela foi tratada como uma boneca, né, em um teatro das sombras, e hoje ela é a luz, né, que rompe o palco e a escuridão. Por isso que ela está ali nesse depoimento. Tudo isso acaba envolvendo ali várias testemunhas que subiram ali ao banco dos réus para depor, né? Traçam um conjunto e um esboço padrão e sombrio de Combs. Seus depoimentos não apenas se conectam por experiências de abuso, mas revelam um sistema meticuloso de controle emocional, sexual, psicológico, alimentado ali por drogas, dinheiro e intimidação. Cada relato é único, embora seja único, ele ecoa com os mesmos elementos: chantagem, violência, coerção e silêncio forçado, compondo o retrato de um império onde o luxo camuflava o terror. E a gente traz as últimas atualizações, né, aí do depoimento da sexta-feira, do dia 6/6/2025. Semana que vem, a gente vai trazer mais detalhes aí e dar continuidade às atualizações desse caso. Eu vou ficando por aqui. Até mais.